não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Em primeiro lugar, o procedimento que nós estamos usando é um procedimento de natureza experimental. Quer dizer, ele está fazendo apelo à experiência. Só que vamos dizer, o tipo de experiência que tem que ser confirmada intersubjetivamente. Quer dizer, é na base da confissão de um que repercute na do outro e na qual o sujeito se reconhece. Tá certo? Porém, se houver aí a interferência de um elemento crítico, se houver a interferência da dúvida crítica, então a confissão já não é mais possível. Porque a dúvida crítica ela pode colocar tudo entre parênteses. E ela consiste, sobretudo, em fazer de conta que você não sabe algo que você sabe. Não é isso? Então, a dúvida crítica elimina a possibilidade da confissão. A dúvida crítica coloca você como se você fosse um observador externo, indiferente aos seus próprios pensamentos, emoções, sua própria vida psíquica. Então, é a atitude contrária da confissão. Na dúvida crítica, eu me distancio de mim mesmo. Tá certo? Mas se eu estou me distanciando de mim mesmo, eu não posso assumir os meus estados como meus. Eu não posso assumir que meus pensamentos são meus, que meus desejos são meus, minhas fantasias são minhas, etc, etc. Então, a dúvida crítica pode, por exemplo, tomar a forma da expressão o que você quer dizer com isso? Não é isso? E, vamos dizer, analisando e espremendo a sua dificuldade de definir uma palavra, introduz, então, um hiato entre você e a sua experiência. Tá certo? Então, quer dizer, a dúvida crítica é uma coisa, é um elemento muito perigoso e, na maior parte dos casos, ele não ajuda em nada, só atrapalha e te coloca numa posição mais ou menos esquizofrênica, onde você não é capaz mais de admitir que você pensa o que pensa, que você quer o que quer, ou seja, você se coloca perante você mesmo como se você fosse um puro objeto. E no estudo da psicologia, isso aí essa atitude é totalmente imprópria, inadequada. Tá certo? Porque sem você ter, vamos dizer, esse aporte da confissão sincera, você não tem os elementos para você raciocinar. Você não tem os fatos. Quer dizer, os fatos da ordem psíquica, né, não há como observá-los de fora. Tudo que você observa de fora é simplesmente a analogia que você está fazendo com estados interiores seus. Então, a única maneira de estabelecer um campo de fatos que sejam observados é através, vamos dizer, da confissão intersubjetiva. Quer dizer, o indivíduo que conta a sua experiência interior e ela repercute, ela encontra o seu similar no outro. Não há nenhuma outra maneira de você coletar fatos da ordem psíquica. Toda e qualquer outra observação, incluindo a observação clínica, não vale nada se não tem isso. Mesmo na clínica psicológica, se o próprio psicólogo não está consciente dos seus estados interiores, ele nada pode entender do estado interior do outro. Tá certo? Então isso quer dizer que, quando Jung dizia que a dificuldade da psicologia é que o sujeito e o objeto são o mesmo, eu digo não, isso é exatamente a facilidade da psicologia, porque o instrumento de interpretação pelo qual eu vou
captar e compreender a experiência do outro é eu mesmo, é a minha própria experiência, tá certo? Então essa é a primeira observação que eu queria fazer. Bom, vamos partir para as perguntas que sobraram. Quem que pediu para começar com as perguntas? Alguém falou que ia começar com as perguntas. Alguém falou, agora está... Professora, mas eu tenho uma pergunta. Diga. Eu queria saber, nessas duas aulas que a gente já teve, como se encaixa o karma familiar. Bom, o karma familiar é uma carga genética, portanto, ele é um dos elementos que terão que ser integrados. Tá certo? Nós hoje vamos ter que fazer uma distinção muito clara entre o que são funções da psique e o que são elementos que se integram nela aos poucos. Esses elementos se transformam em funções depois, mas eles não o são originariamente. Mas, quer dizer, tudo aquilo que se integra na psique através do conhecimento são capítulos ou aspectos da sua historicidade. Está entendendo? Quer dizer, veja, a historicidade da psique, quando eu falo que a psique ela tem essa característica de historicidade, isso significa claramente que a história dela não pode ser contada separadamente da história dos elementos que ela integra. Não é isso? É como a biografia, você não pode escrever a biografia de um sujeito se não há interação. Não é isso? Quer dizer, aliás, com isso eu volto à observação que eu estava fazendo. Quer dizer, se o método de psicologia necessariamente faz apelo à intersubjetividade e à compreensão mútua das confissões, isso é porque é da própria natureza da psique ela só existir como interação. Está compreendendo? Então, a gente pode compreender, por exemplo, digamos, uma árvore, independentemente das suas relações com outras árvores possíveis. Mas no ser humano isso não é possível. Quer dizer, a psique não é um todo completo e fechado que possa ser estudado como objeto. Quer dizer, a psique é como se fosse um algoritmo. O algoritmo é uma fórmula de transformações possíveis. E mesmo assim, esse algoritmo só define parte dessas transformações, porque uma parte delas será determinada de fora. Está certo? Então, isso quer dizer, qual é o meio de acesso a este objeto? Eu digo, o meio de acesso é a confissão mútua, evidentemente. Porque durante muito tempo houve uma discussão sobre se a psicologia devia usar métodos introspectivos de autoanálise ou métodos de observação objetiva. Eu falo, nenhum nem outro, evidentemente. A pura introspecção não vai me levar a lugar nenhum, tá certo? Porque eu estou me isolando dentro da minha psique, tá certo? E estou supondo que ela é um todo fechado, coisa que ela não é, tá certo? E, vamos dizer, a observação experimental puramente externa, como se tenta fazer em behaviorismo, é outra coisa absolutamente utópica. Quer dizer que o modo de existência da psique é evidentemente interativo. Tá certo? Quer dizer, é a capacidade que os seres humanos têm de se comunicar uns com os outros. Né? Ela não é um acréscimo colocado da psique. Ela é a própria psique, de certo modo. Está entendendo? Então, você teria que ver cada ser humano individualmente como uma rede, um feixe, ou vamos dizer, um foco radiante de comunicações possíveis, que termina, vamos dizer, que não tem um fim, não tem um limite próprio. Não é isso? Ou seja, a capacidade que o ser humano tem de se identificar com outros não é um elemento que é acrescentado à psique, mas é uma coisa inerente a ela. Tá certo? Então, é por isso que não podemos nem usar o método introspectivo e nem o método, vamos dizer, experimental. Isso não faz sentido. Né? Só existe um método admissível na psicologia, que é esse método reconhecimento mútuo.
E através disso, então, aquilo que é subjetivo adquire uma validação externa através do testemunho intersubjetivo, desde que ele seja sincero. Mas isso vale, na verdade, para qualquer testemunho, até, vamos dizer, pesquisas científicas. Se o sujeito mede algum fenômeno e aparece, né, o resultado da medição aparece num quadrante, quem nos garante que o sujeito anotou o resultado certo ou o resultado que convinha para ele? Nada nos garante. Quer dizer, se houver a interferência, quer dizer, da mentira, da falsificação, então toda a ciência cai. Nesse sentido, vamos dizer, a observação em psicologia, é claro que ela depende muito da sinceridade, mas isso também acontece nas outras ciências. Não há nenhuma ciência que possa ser totalmente independente do testemunho humano. Aquele ideal da ciência totalmente objetiva, que não dependa do testemunho, não dependa da subjetividade humana, é uma coisa autocontraditória. Quer dizer, se não depende do testemunho humano, só seria válida, só seria perfeita aquela ciência que ninguém possuísse. Entendeu? Quer dizer, um computador se comunica com o outro, não há interferência humana e ninguém está sabendo de nada daquilo. Ou seja, a perfeita ciência coincidiria com a total ignorância. A ideia da ciência objetiva, muitas vezes, é apenas um subterfúgio para isentar o cientista da responsabilidade moral inerente à tarefa científica. Isso é uma coisa inteiramente objetiva, que qualquer um pode confirmar a qualquer momento, tá certo? Independentemente da sua boa ou má vontade, independentemente da sua honestidade ou desonestidade, então é como essa ciência se tornaria como, vamos dizer, um fenômeno externo da natureza que se impõe a todos, tá certo? Assim como, por exemplo, uma tempestade se impõe a todo mundo que está embaixo dela, né? Então, é claro que não pode haver nenhum conhecimento assim. O conhecimento não pode ser uma coisa que se imponha a todos desde fora como um fenômeno da natureza. Afinal de contas, o conhecimento é algo que se passa na própria psique humana. Então, isso para você entender que toda essa discussão a respeito de viés subjetivo em ciência, tá bom, 90% disso é besteira, é uma frescura, na verdade. Quer dizer, é uma afetação de objetividade superior que nunca existiu, não pode existir e não precisa existir. Não é isso? Então, vamos dizer, mas nem em aritmética elementar você está independente do testemunho. Né? Se o sujeito te der um resultado errado nas contas, ó, acabou essa matemática. Então, como ninguém pode fazer todas as contas, ninguém pode verificar todos os cálculos, então em algum ponto você vai depender da honestidade do testemunho. Né? A coisa começou a complicar na hora em que começaram a fazer certas operações para o computador que eram tão complexas, mas tão complexas que elas não podiam ser verificadas humanamente. Então, ou você confia no computador, e se houver algum erro você jamais saberá, ou então a ciência se torna inviável. Entendeu? Então quer dizer que aí nós chegamos no limite da verificabilidade dos conhecimentos científicos. Então vai haver um elemento, aí você vai ter que ter uma fé no computador. A confiabilidade passa a ser a confiabilidade do computador. Como o computador não tem responsabilidade jurídica, ele não pode ser processado caso ele te dê o resultado errado. Então quer dizer que o ideal da perfeita racionalidade chega num limite onde ele se transforma numa irracionalidade completa. Então quer dizer, isto não é, vamos dizer, a perfeição em todos os detalhes quantitativos não é própria da razão. E nós vamos ver por quê. Quer dizer, a razão é um dos temas da aula de hoje. Tem alguma outra pergunta? Diga. Alma e psique. É a mesma coisa. Quando você descreveu a passagem das camadas, é como se fosse algo que acontecesse para um indivíduo se tornar adulto, plano direito, passar pelos temas das 12 camadas. Ao mesmo tempo, você aludiu a uma outra forma de encarar camadas, que você demoraria 7 anos, idealmente, ou mais ou menos, por camada.
Não, eu disse que o ser humano percorre essas 12 camadas várias vezes, como se fosse numa espiral. Ele percorre aquilo de novo, já num outro nível. Quantas vezes isso acontece? Não sei. Qual é a duração? Também não sei. Tá certo? Para fins só de raciocínio, você pode colocar 7 anos para cada uma, que você vai dar uma duração de 86 anos, que é uma duração razoável para o ser humano. Né? É só por isso que eu falo. Quando nas apostilas antigas sobre as camadas da personalidade, você aplicava as camadas mais em termos de causa do sofrimento e horizonte de consciência. Claro, é mais esse grande ciclo que você estava dizendo. Claro. Isso quer dizer que o horizonte de consciência do indivíduo, o horizonte de consciência é aquilo que ele pode saber imediatamente, que ele está preparado para perceber imediatamente, né? Não no futuro remoto. Né? O horizonte de consciência é delimitado pela camada na qual ele está no momento. Quer dizer, não vai adiante disso. Quando ele perceber uma outra coisa, ele já estará na camada seguinte. E o próprio das camadas é que elas não podem ser saltadas. O salto é autocontraditório. Quer dizer, você não tem jeito de você fazer determinadas coisas sem ter feito outras antes. Como, por exemplo, eu digo, você não pode ter uma espécie de consciência autobiográfica, você não pode ter uma história pessoal que você possa contar antes de você ter o domínio da linguagem. Isso é materialmente impossível. Então, o que separa uma camada da outra é uma impossibilidade material. É uma coisa absolutamente intransponível. Mas, alguém quer falar que tinha um monte de pergunta aí, que pediu até para começar com a pergunta? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.